Deus está dizendo, por que é que você acha que você é que sabe o que eu penso? Deus está dizendo, quem sabe o que eu penso sou eu. Então deixa eu dizer, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outras palavras, está dizendo, mesmo agora, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem da minha parte, eu continuo sendo o que começou e que vai terminar a boa obra. Então ele está dizendo, mesmo se você fez bobagem pelo meio do caminho, mas se arrepender e voltar para mim, Deus está dizendo, eu não vou descartar você, o processo será retomado, nós vamos continuar. Quem está entendendo, diga amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada esse e os demais textos. Você pode acompanhar qualquer que seja a sua versão. Filipenses 1,6 diz assim, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou pedir mais do que só ler, eu vou pedir que você repita comigo, por gentileza, esse texto. Diga comigo, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou pedir a boa vontade de repetir só mais uma vez, mas agora nós vamos mudar, não mudar o texto bíblico, nós vamos fazer a aplicação pessoal. Paulo falava da certeza de que Deus vai completar a obra em nós. Então, em vez de ler o que ele falou em vocês, se dirigindo a nós, nós vamos nos apropriar e falar em nós, tá bom? Diga comigo, estou certo de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu Deus, suplicamos mais uma vez a ação do Teu Espírito nesse ambiente, na vida daqueles que nos acompanham à distância. Que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. E desde já, nós agradecemos, ó Deus, a certeza de que o Senhor nos dará mais do que informações. Nós oramos pelo Teu toque, nós oramos por uma fé inspirada, despertada e renovada no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu normalmente, quando gasto tempo meditando em alguma porção das Escrituras, e para mim a leitura é diferente da meditação. A meditação eu tento conversar com o texto. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, o que Deus queria comunicar com essas palavras? E particularmente nessa declaração de Paulo, nós não precisamos de nenhum esforço profundo, né, para conseguir chegar a um lugar de entendimento ou de interpretação daquilo que ele está falando. Ele está falando da disposição de Deus de terminar aquilo que começou, de concluir aquilo que iniciou. O que é um fato que, na verdade, né, vai nos sendo apresentado de forma recorrente ao longo da Escritura. Em Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 12, no verso 2, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é o que começa e ele é aquele que conclui, porque ele costuma terminar aquilo que ele começa. Ele não é um Deus de obras inacabadas. Ele não é um Deus de interrupções. Ele não é um Deus que queira, da sua parte, abortar processos. Ele, na verdade, tem um compromisso com a concretização, com o término, com a finalização deles. E, particularmente, eu acredito que isso nos revela algo sobre o caráter de Deus. Isso não é apenas algo que Deus faz. Ele faz porque é parte daquilo que Ele é. O grande escritor A.W. Tozer costumava dizer que uma concepção correta sobre Deus é fundamental não apenas para a teologia sistemática, na hora de estudarmos a doutrina acerca dele, mas ele dizia que isso também era fundamental para a prática da vida cristã. E o que eu quero compartilhar com você, embora diga respeito a uma certeza que eu e você devemos carregar, semelhante à de que o apóstolo carregava, está ligado também a um traço do caráter de Deus. Deus é digno de confiança. E eu gostaria de usar um título diferente para destacar esse atributo divino, né, a essa mensagem, que te ajude a lembrar a essência do que nós vamos compartilhar. E se eu pudesse hoje usar esse título para a mensagem, dando uma classificação sobre Deus, seria acima de qualquer suspeita. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar para o caráter de um Deus que tem um compromisso de concluir nas nossas vidas aquilo que começou, e Ele está acima de qualquer suspeita. Ele é digno de toda a confiança, Ele é fidedigno. Em momento nenhum, o meu e o seu coração deveria deixar de manifestar a mesma certeza, a mesma convicção que o apóstolo externou. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
E eu gostaria de apresentar essa visão em cima de 3 fundamentos e alicerces bem distintos. Na primeira, eu gostaria que nós considerássemos alguns exemplos das Escrituras que estão registrados lá exatamente para que a gente possa observá-los. Quando a Bíblia fala das experiências de Israel narradas no Antigo Testamento, em especial aquela geração que sai do Egito, no êxodo rumo à terra prometida. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, a Bíblia diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, não se trata de uma mera história de um tempo no passado, da cronologia de um povo, mas são exemplos para nós. E esses exemplos falam muito, tanto no sentido positivo, como às vezes até, eu diria na maioria das vezes, negativo. É o exemplo a não ser seguido, é o exemplo de como não fazer. E depois de considerar esses exemplos, eu gostaria, em segundo lugar, de destacar outro elemento importante nesse entendimento. Quando a gente ouve a declaração, o Deus que começou vai terminar, nós podemos de forma equivocada deduzir que se trata de uma obra unilateral da parte dele. Isso também não é verdade. Eu vou tentar destacar aqui a parte de Deus e a nossa, ou que, se você quiser, pode chamar de os 2 lados da moeda. Para só depois desses 2 fundamentos, os exemplos que temos que considerar, a parte de Deus e a nossa, a gente entrar no cerne do que eu realmente quero comunicar aqui, que é o entendimento do que significa confiar em Deus. Então vamos começar pelos exemplos. Eu vou pedir que você me acompanhe na leitura de mais um texto. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 6. Depois que a gente terminar de ler até o versículo 6, eu vou pedir para você deixar esse texto marcado, porque daqui a pouco, quando passar para o segundo tópico, nós vamos continuar a leitura onde paramos. Aí a gente vai ler do 7 ao 13 de 1 Coríntios 10. Mas por enquanto do 1 até o 6 de 1 Coríntios 10, que diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja de gentios convertidos, não judeus. Corinto era parte da Grécia. E ele, ao escrever a esse povo, ele diz: eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, e agora ele está falando dos patriarcas hebreus, né? Ele está falando de como as próximas gerações serviram a Deus, e ele foca especificamente aquela geração que saiu do Egito, no êxodo rumo à terra prometida. Ele diz: todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. E aí ele começa a fazer aplicações simbólicas. Ele diz: todos foram batizados, tanto no mar quanto na nuvem. Nunca houve um batismo literal, mas ele está trabalhando figuras que falam das experiências que nós, na nova aliança, experimentamos. Porque Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros, né? Os eventos futuros que se concretizariam na nova aliança estavam todos prefigurados. Então, o que ele chama de um batismo no mar e na nuvem é a experiência que eu e você tivemos do batismo nas águas e no Espírito Santo. Ele diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ao referir-se a eles, está falando do maná. E o maná não era espiritual no sentido de ser subjetivo, era concreto, era tangível, eles realmente se alimentavam disso. Mas Jesus relaciona isso em Mateus 4 com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fala de uma bebida espiritual que beberam, pois bebiam de uma pedra que os acompanhava, e diz que a pedra era Cristo. Quando você lê o Êxodo, não existe uma pedra acompanhando eles de forma literal. Os 2 únicos momentos onde eles beberam da rocha, quando Moisés feriu por direção de Deus, e depois quando Deus mandou falar, em vez de ferir, ele fere novamente, dessa vez contrário à direção de Deus. Nessas 2 vezes a pedra, né, brotou água. Essas pedras continuam geograficamente falando do mesmo lugar da antiguidade. Quando a Bíblia está falando de uma pedra que os acompanhava, é uma alusão a como eu e você hoje, por meio de Cristo, temos acesso a uma bebida espiritual. Aliás, Paulo diz aos mesmos coríntios: e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Então,
ele pega esses paralelos e ele diz, aqui nós temos que aprender não só com as coisas que eles viveram e representam o que está à nossa disposição, mas também o exemplo de não errar como eles erraram, comprometendo o acesso ou a continuidade daquilo que eles estavam vivendo. Eu me lembro, há um tempo atrás, quando Deus começou a chamar minha atenção para esses assuntos, eu estava estudando o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, cuja autoria atribuída a Moisés. E eu fiquei impressionado com a quantidade de exemplos de uma nação que não entendeu que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Eram tantas situações e exemplos que, na verdade, eu tive dificuldade para conseguir selecionar 3 que nós vamos abordar nesse primeiro tópico, e uma 4ª que eu vou abordar só quando chegar no terceiro tópico. Mas eu gostaria que você pudesse olhar, porque a Bíblia está dizendo, né, que de fato eles cobiçaram coisas erradas e nós não podemos cobiçar. Em outras palavras, nós não podemos errar como eles erraram. Em Êxodo, no capítulo 14, do versículo 10 até o 14, então logo eles saíram do Egito. A Bíblia diz que Faraó muda de ideia e resolve persegui-los e sai no seu encalço. E o texto sagrado diz assim, chegando Faraó, os filhos de Deus levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Qual é a queixa deles? Já entendemos que você e Deus estavam mancomunados para arrancar a gente do Egito só para morrer no deserto. Gente, depois de tudo que Deus fez. Eu fico pensando como alguém chega à conclusão de que Deus queria se livrar do povo. Devia ter matado no Egito então. Mas de alguma forma eles estão olhando para aquilo tudo, né, e dizendo, não podia ter deixado a gente morrer no Egito, tinha que tirar para fazer a gente morrer no deserto. A gente sabe o que você e Deus quer. Queriam era matar a gente aqui. A resposta de Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Por que Moisés está calmo e tentando tranquilizar os outros? Porque ele sabe que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Gente, a Bíblia diz que Deus os tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com sinais, prodígios e milagres. Não faz sentido ele fazer isso tudo para depois abandoná-los no deserto. E porque Moisés conhecia Deus, ele está dizendo, não, o que vocês estão imaginando não faz sentido. Ele começou, ele vai continuar agindo. Ele disse que quem tinha que estar com medo eram os egípcios, vocês é que tinham que estar seguros, confiantes nessa altura. Bom, você conhece a história. Sabe como Deus abre o mar vermelho? Não apenas para que eles escapem. Porque a verdade é que Deus não abriu uma mera rota de fuga. O que Deus criou foi uma isca. Ele atrai os egípcios a persegui-los e quando os israelitas saem, o mar vermelho se fecha. Na verdade, naquele dia Deus resolveu um negócio. Você pensa que esses hebreus estão dizendo, a gente estava enganado. Deus tem mesmo um compromisso conosco. Você consegue imaginar isso? Um mar que se abre diante deles. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer, gente. Eu acho que muitos de nós, às vezes, lemos a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eu não sei você, eu gosto de ler me colocando lá dentro da história. Eu fico imaginando o que era passar por aquele mar. Eu acho que alguns de vocês se imaginam passando como se estivesse atravessando a rua na faixa de pedestre. Bom, normal, acontece todo dia. Eu imagino que para me conter e não pagar o mico, no mínimo estaria assim. Uou! E aliás, se fosse hoje, uma selfie para eternizar o momento. Com certeza. Agora, depois de tudo aquilo, você imagina, os caras aprenderam a história. Aprenderam a lição. E o pior que não. Em Êxodo 16, logo na sequência, o texto diz assim, que ao partirem de Elim, eles começam a reclamar que Deus os abandonou para fazê-los morrer. Só que dessa vez, eles mudam um pouco a maquiagem, a roupagem da coisa. Não era morrer no deserto, era morrer de fome. Ou seja, a gente estava errado quando achou que Deus queria que a gente morresse no deserto. Ele queria matar nós, era de fome. Ou seja, eles continuam acreditando que Deus quer se livrar deles. Mas eles só estavam equivocados da maneira como Deus faria. Olha o que diz Hebreus 16, 3 e 4.
Êxodo 16, 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. A partir desse dia, o maná vem numa provisão diária durante cerca de 40 anos. Deus está dizendo: eu não quero matar vocês de fome, coisa nenhuma. Deus está dizendo: eu sou aquele que começou a boa obra e vai continuá-la. Aí você pensa: não, depois da segunda, esse bando de cabeçudo aprendeu a lição. Não. Em Êxodo, no capítulo 17, que já é o seguinte: quando eles chegam em Refidim e descobrem que não há água, o texto diz assim: então o povo discutiu, vou ler Êxodo 17, 2 a 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Ou seja, não era para matar no deserto, nem de fome. Agora não entendemos, de sede. Mas eles continuam acreditando que Deus queria se livrar deles. Ele diz: então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que significa contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Bom, esses três exemplos são mais do que suficientes para que a gente observe um povo cuja conduta era baseada numa forma errada, desconfiada, de olhar para um Deus que deveria estar acima de qualquer suspeita. Eles deveriam simplesmente ter a consciência: aquele que começou vai continuar, mas o tempo todo eles estão esperando, de alguma forma, acreditando de forma errada, que serão sabotados, que serão abandonados, que serão esquecidos, que serão deixados para trás. A partir desses exemplos que estão na Escritura, para que eu e você possamos aprender com eles, ou seja, Deus não quer que a gente repita o erro que eles repetiram, eu quero destacar o que nós vamos chamar aqui da parte de Deus e a nossa. Só a declaração: aquele que começou vai terminar, pode sugerir para alguns, que esse é um ato unilateral da parte de Deus e que ele vai fazer tudo sozinho, mas isso não é verdade. Inúmeros textos bíblicos nos mostram, na verdade, que há tanto a parte de Deus como a nossa no processo. Por exemplo, falando de santificação, em 1 Tessalonicenses 5, de 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: abstenham-se de toda forma de mal. Esse é o verso 22, curtinho. Ele obviamente está nos responsabilizando. Quem que tem que se abster do mal? A gente. Deus está dizendo: vocês se abstêm. Em outras palavras, está dizendo: eu estou responsabilizando vocês. Essa é a sua parte na história. Só que depois de nos responsabilizar para nos abster do mal, na sequência, o verso 23 diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Deus que nos responsabiliza também oferece recursos para que a gente não cumpra aquilo que Ele nos responsabilizou sozinho. Ele também vai participar do processo, mas isso não significa que Ele esteja agindo sozinho. Nem teremos Deus agindo de modo unilateral de um lado, nem o homem do outro. Uma das chaves de entender a vida cristã diz respeito à interação. E é na sequência que vem o verso 24, que diz assim: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A maioria de nós, quando ouve ou lê a palavra chamado, a gente pensa em ministério. Mas a maior recorrência do uso da palavra chamado na Bíblia tem a ver com o convite à salvação. E eu e você precisamos entender que aquele que nos chama é fiel. Ou seja, Ele está agora colocando os nossos olhos no caráter de Deus. Aquele que convidou, que atraiu vocês ao Evangelho é fiel. Tá, por que está dizendo que é fiel? O qual também fará. Em outras palavras, o que começou vai terminar aquilo que Ele começou. Isso é parte do seu caráter. Sabe, quando nós começamos a entender isso, aliás, a maior parte das vezes onde há declarações sobre o fato de Deus ser fiel, é justamente um chamado a esse olhar para o caráter de Deus.
Agora, nós vamos voltar para aquele texto que eu pedi para você deixar marcado, que é 1 aos Coríntios, capítulo 10. A gente leu do 1 ao 6, agora vamos ler a partir do verso 7, que é a continuação. E diz, não sejam idólatras. Está falando da nossa responsabilidade. Como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Depois dizer, para não errar como eles erraram. Aliás, quando a gente terminou a leitura, deu uma pausa no verso 6, não cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Depois desses 4 exemplos, não errar como eles erraram, a Bíblia diz que isso tudo tinha que servir de exemplo e de advertência para nós. Aí no 12 ele diz, por isso, e aqui nós temos um elo de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus está nos responsabilizando a cumprir a nossa parte. Mas de novo nós vamos perceber que Deus também não nos deixa sozinhos. Depois de nos responsabilizar, ele diz no verso seguinte, o 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. De novo a declaração da fidelidade de Deus, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Primeiro ele diz, Deus responsabilizou vocês permanecerem de pé, mas vocês precisam saber, apesar de serem ordenados a não tropeçar, ele é aquele, como diz Judas, né, capítulo único, verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ao mesmo tempo que ele nos comissiona, ele diz, não deixarei você vendido à própria sorte, não te deixarei sozinho, eu vou te oferecer recursos. Aí o texto diz que além dele não permitir nenhuma tentação maior do que a nossa capacidade de resistir, ele ainda oferece ajuda, livramento. E é nesse momento que o texto diz, mas Deus é fiel. Ou seja, é o seu caráter. Ele é o Deus acima de qualquer suspeita. Não faz sentido ele nos arrancar do Egito, do mundo, do lugar de pecado, para depois no meio do caminho nos abandonar ao próprio pecado, de maneira que a gente não vença. Eu lembro de alguns amigos, quando na adolescência eu comecei a servir a Deus com dedicação, depois do enchimento do Espírito Santo, eu lembro de alguns amigos que foram desistindo da fé. Sabe qual era o argumento deles? Cara, nós não vamos aguentar não pecar. Não tem jeito. E já que não vão aguentar pecar, e Deus vai chutar a gente fora mesmo, saíram primeiro. Eu dizia, vocês estão malucos? Mesmo se eu acreditasse que Deus ia tentar me chutar depois de errar, ele que chutasse com força, eu dizia, porque eu vou agarrar no pé dele no largo. Que conversa é essa? De porque não vou conseguir, já estou desistindo. Gente, a Bíblia diz, Deus é fiel. Nós usamos a declaração de Deus é fiel totalmente distorcida do contexto da Bíblia. Eu me lembro, no início da nossa igreja em Curitiba, os irmãos se uniram da igreja, me deram um presente que eu nunca mais vou esquecer. Me deram um carro, mas era o carro, Samuel. Na época, aquela Dublô Adventure, quando era novidade, seminova. Eu nunca tinha tido um carro tão bom, eu fiquei tão feliz. Os irmãos botaram uma condição só, pastor, o senhor tem que prometer que por um ano não oferta o carro, senão nós não damos. Aí eu falei, não, eu aceito, por pelo menos um ano eu fico com ele. Mas eu lembro que a hora que eu decidi receber o carro, eu vi que eles tinham colocado um adesivo atrás, Deus é fiel. Eu falei, mas agora é a minha condição, eu só pego o carro se arrancar esse adesivo. Esse cara me olhando assustado. Por quê, pastor? Deus não é fiel? Eu falei, Deus é fiel, mas não tem nada a ver com o que vocês estão entendendo. Deus é fiel quando eu estou andando a pé, Deus é fiel se eu estiver andando de bicicleta. Esse negócio de Deus é fiel só quando pega carro bom, é conversa, é balela. A fidelidade de Deus não tem nada a ver com o que eu e você enfrentamos. Aliás, é na hora que eu estou a pé que eu tenho que lembrar que Ele é fiel e Ele muda as circunstâncias. Aí esse cara me olhando, falei, se não arrancar, eu não saio com esse carro. Falei, eu sei que Ele é fiel, mas não vou jogar o jogo de vocês. Aí foram lá, arrancaram o carro, o adesivo. Deixa eu te dizer algo. Aquele que começou a boa obra vai continuar, porque diz respeito ao seu caráter.
Ele é fiel, Ele permanece o mesmo, Ele não muda, Ele sustenta o seu compromisso. E aqui o texto diz, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ainda vai dar livramento. Gente, quando nós começamos a pensar nisso, o que é, depois de nos arrancar no pecado, não deixarmos ser vencidos por Ele, é a continuidade do que Ele começou. Então Ele está dizendo, vocês não façam bobagem, e ao mesmo tempo quero que vocês saibam, eu oferecerei recursos para que vocês não sucumbam diante da tentação. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Então Deus é fiel, provê recursos para que eu e você fiquemos de pé. O homem deve cuidar para não cair. E essas afirmações, elas não se contradizem, elas se complementam. Paulo falava tanto da parte de Deus, como da sua própria, nas suas epístolas. Por exemplo, falando da sua, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quem combateu o combate? Paulo. Quem encerrou a carreira? Ele. Quem guardou a fé? O apóstolo. Ele não disse que Deus combateu o bom combate no lugar dele, né? Que Deus encerrou a carreira, guardou a fé. Ele falou, foi tudo eu, minha responsabilidade. Mas na mesma segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Eu amo essa frase, em quem, não é no que. Eu e você não cremos em algo, nós cremos em alguém, com A maiúsculo. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ele não vai agir sozinho, como se não houvesse responsabilidades da nossa parte, mas Ele também não nos deixa sozinho, como se fosse só a nossa responsabilidade. Ele é poderoso para guardar aquilo que Ele nos confiou. Em outras palavras, Ele está dizendo, da minha parte, eu vou oferecer todos os recursos, todas as ferramentas, tudo o que você precisa, para que você cumpra a responsabilidade que eu te dei. Dito isso, vamos para o nosso terceiro e último fundamento. O que significa confiar em Deus? E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Fé, ou seu sinônimo confiança, é um ingrediente necessário não só para nos aproximarmos de Deus. Hebreus 11,6 diz, ora, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que fé é necessária para se aproximar. Mas nós precisamos entender que a fé é necessária para que depois de aproximar a gente não se afaste de Deus. O que diz Hebreus capítulo 3, eu vou ler de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, aqui de novo, responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. As versões mais antigas dizem um perverso coração de incredulidade. Essa palavra no grego, apistia, significa falta de fé, descrença, infidelidade, incredulidade. Que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Se a fé aproxima, a dúvida, a descrença, a desconfiança nos afasta. Ele diz, pelo contrário. O que é o contrário? De se afastar, colar nele, ficar juntinho, como diria o mineiro do interior, agarrado nele. Ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui nós temos um baita condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Gente, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, mas nós inventamos uma crença de que a gente converte por fé e que no meio do caminho não precisa continuar crendo. É fé do começo ao fim. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé hoje, é mais fé amanhã, é mais ainda depois da manhã. E nós não podemos abrir mão da fé. Por isso que Paulo bate o pé dizendo, eu guardei a fé. Porque a fé não pode ser comprometida. E o texto está dizendo, nós temos que guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, em momento nenhum, nós podemos comprometer a confiança. Mas eu falei que ia mexer num quarto exemplo dos israelitas. Um exemplo negativo, e eu quero fazer isso agora. Em Deuteronômio, no capítulo 1, eu quero ler do verso 26 ao 32. Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Esse é o último livro de Moisés, e quando eles chegam no limiar da terra, Moisés
ele não apenas recapitula o que de mais importante Deus tinha feito, como também apresenta uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos, mais piores do que melhores, da história de Israel. Nesse momento ele está falando de quando eles chegaram no limiar da terra. Era hora de entrar, mas o povo ficou com medo. E ele, recapitulando essa história, ele diz: porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Note a palavra rebelde. Vocês desobedeceram. Deus mandou entrar na terra conquistar, vocês foram rebeldes. Depois ele diz: ficaram murmurando em suas tendas. Observe o segundo erro, murmuração. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins, que eram gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde viram que o Senhor, seu Deus, os levou como homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andaram, até chegar a esse lugar. Gente, olha o povo de novo. Ah, não. A gente descobriu que Deus não queria matar a gente no deserto, nem de fome, nem de sede. Agora nós entendemos. Ele queria fazer a gente morrer na mão dos cananeus. Ele queria primeiro mostrar a terra e depois tirar o doce da boca da criança. Ele armou isso tudo para derrubar a gente aqui, ó, no final. O que ele queria era que nós morrêssemos pela mão dos cananeus. Eles nunca mudaram a forma distorcida de olhar para Deus. Eles apenas interpretavam as circunstâncias diferentes, com a mesma visão equivocada que tinham de Deus o tempo todo. Agora, se a Bíblia diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, a pergunta a ser feita é: será que eu e você não somos inclinados a agir da mesma forma? Não, Deus planejou o meu mal, Ele queria me destruir nesse casamento. Aí depois você sobrevive, o casamento diz: não, não era isso. Aí os filhos vão entrando na adolescência e diz: Deus queria me derrubar, era com esses filhos. Depois você sobrevive aquilo e entra numa crise financeira e diz: não, era aqui que ele... Ou seja, tem gente que ele vive esperando que Deus revele algum intento que seja totalmente diferente, a natureza do seu caráter, que é continuar aquilo que começou. Agora, esse perverso coração de incredulidade nos afasta de Deus. Moisés bate o pé, começa a protestar, né, e dizer: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor que vai adiante de vocês lutará por vocês, segundo tudo aquilo que vocês viram que Ele fez no Egito e no deserto. Em outras palavras, gente, olha o histórico de Deus. Quando foi que Ele deixou de lutar por vocês? E de vez em quando eu e você temos que olhar para trás e lembrar algumas coisas, gente. Aliás, Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu lembro de um dia que eu acordei assim, por crime. O mundo, em vez de colorido, estava branco e preto. Eu estava desanimado com algumas questões. E era aquele dia que você mal anda, você se arrasta. Os braços ficam caídos feito um orangotango. E eu, desanimado, encontrei aquele tipo de crente que você não quer encontrar no dia que está desanimado. É o crente que lá no sul nós chamamos de aleluiado. É aquele ligado do trifásico, empolgadíssimo. E eu encontrei esse cara, ele olha para mim e diz: glória a Deus, que alegria te encontrar, pastor. E eu só pensando: hoje não. Ele falou: pastor, ouvi uma pessoa contando um testemunho seu de uma mensagem, queria perguntar para o senhor se é verdade. É verdade que aconteceu isso, isso, isso? Eu olhei e falei: é verdade. Ele falou: não, pastor, não é assim que o senhor conta história, o senhor dá detalhes, me diz aí a sua versão. Não, é isso que... pastor, por favor. Eu pensei: não vou me livrar dele. Aí fui contando, ele: não. Estiquei a versão mais estendida. Ele ficou feliz, pensei: agora me livro dele. Quando fui sair, ele falou: outra pergunta. Fulano falou que o senhor viveu uma experiência assim, assim, assim. Ele falou: é verdade ou é lenda urbana? Não, porque de vez em quando me contam os testemunhos meus que nem eu conheço. Eu falei: eu nunca vivi isso. Acho que é aquela história de cada conto aumenta um ponto, né? Ou alguém mistura a história de um com a de outro. Eu falei: não, tirando esse detalhe aqui, foi isso mesmo. Não, pastor, detalhes. E eu pensando: se é o preço a pagar para me livrar dessa criatura, comecei a dar detalhes. Só que alguma coisa na segunda história começou a mexer comigo. Porque enquanto eu dava os detalhes da segunda, eu lembrei: Deus fez isso, Deus fez essa. E daqui a pouco algo foi mexendo comigo. Quando eu terminei a história, eu já estava oferecendo: quer ouvir outra?
Porque a lembrança das coisas que Deus tinha feito na minha vida começou a mexer comigo. Eu falei, que direito eu tenho de estar aqui abatido, como se Deus não tivesse interessado em mim, como se Ele não tivesse um compromisso. Porque trazer à memória o que dá esperança não é mero e simplesmente tentar motivar-se a si mesmo. É quando você olha para o histórico de Deus, você diz, de jeito nenhum que Ele tem plano de me abandonar. Ele não fez tudo que fez, Ele não investiu tudo que investiu, Ele não demonstrou tudo que demonstrou à toa. Moisés está dizendo, lembrem daquilo que o Senhor fez no Egito e também no deserto. Agora, o que eu acho interessante é que apesar da Bíblia começar destacando rebeldia e murmuração, no último versículo aqui do texto nós lemos o 32, na verdade a parte que nós não lemos. Moisés diz, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Ou seja, qual era o problema deles? Falta de fé e confiança. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Interessante que apesar de ter rebeldia e murmuração, Deus classifica a atitude deles como não creram no Senhor. Há uns anos atrás estava ouvindo um grande amigo meu, o pastor Marcelo Jamal, pregando, e ele disse assim, muitos pastores equivocadamente afirmam que o primeiro pecado cometido lá no Éden foi a desobediência. Quando ele falou isso, estou pensando, tu está maluco? Como que equivocadamente afirma? Todo mundo sabe que foi a desobediência, Deus mandou não comer, comeram. E a minha cabeça já está protestando. Ele falou assim, é lógico que houve desobediência, nós não podemos negar. Mas a pergunta é, por que desobedeceram à voz de Deus? Ele diz, porque a incredulidade entrou primeiro. Quando a serpente diz, não, Deus está escondendo o olho de vocês. Ele não quer que vocês sejam que nem Ele. Ele, na verdade, quer manter vocês numa posição inferior. E quando a desconfiança a respeito dos motivos pelo qual Deus deu o mandamento, que era para protegê-los, quando a desconfiança entra, a disposição de desobedecer aparece. Então vamos descobrir se Deus estava trolando a gente ou não. Ou seja, a desobediência foi um ato externo que veio como consequência de um pecado interno, a incredulidade. Nós precisamos entender o que significa confiar em Deus. Eu diria que a confiança em Deus deve nos levar a basicamente duas atitudes. Se você não conseguir lembrar tudo que eu falei, tente sair com pelo menos isso, bem vivo aí dentro de você. Duas atitudes. A primeira é a convicção de que Ele não nos abandona. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz, porque Deus disse, e aqui está citando a escritura do Antigo Testamento, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu gosto dessas afirmações, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. Deus está dizendo, não tem jeito de eu desistir de você. Não tem jeito de eu interromper ou da minha parte abortar esse processo. É lógico que nós vimos que tem a parte de Deus e a nossa. Eu já vi gente citando o texto, Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, totalmente fora de contexto. Como se não importa se eu for infiel, isso não vai mudar nada no final das contas. E não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo é que a sua infidelidade não muda o caráter de Deus. Ele permanece o mesmo. Agora, não significa que sua infidelidade não vai trazer consequências para você. Hebreus capítulo 3, verso 19, falando dessa geração que não entrou na terra prometida, diz, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, é lógico que nossa falta de confiança, nossa infidelidade de qualquer forma, vai nos sabotar. Mas quando Deus está dizendo que Ele é fiel mesmo quando nós não somos, eu e você precisamos entender que Deus está dizendo, não tem jeito de eu mudar. O negócio só dá ruim se você falhar. E mesmo em circunstâncias como essa, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Deus está dizendo, mas se você se arrepender e consertar, eu continuo aqui, fiel, para manter a minha parte. Em Hebreus no capítulo 10, no verso 35, bom, no primeiro nós temos a convicção de que Ele não nos abandona. Essa é a primeira atitude. Porque muitas vezes as pessoas acabam agindo de forma errada por achar que Deus os abandona. E aí você temos que carregar a convicção de que Ele não nos abandona.
E se você tivermos a convicção de que Ele não nos abandona, isso vai nos ajudar a ter a segunda atitude, é a decisão de não abandoná-lo, de não desistir dele. Você lembra da mulher de Jó falando com ele? Depois de tudo que passou, ela olha para ele e diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Por que ela fala disso? De amaldiçoar Deus, de desistir de tudo. Ela diz: o quê? Esse Deus não ficou do nosso lado, por que é que nós vamos ficar do lado dele? Então, por uma interpretação equivocada de que Deus não estava, ela simplesmente está dizendo: se ele desistiu, a gente também desiste. Jó olha para sua mulher e fala o que muito marido já quis falar para a sua: você fala como uma louca. Ele vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Deus não é o que as circunstâncias estão insinuando, Ele é o que Ele sempre foi, fiel, alguém que cuida de nós, comprometido conosco. Podemos não entender o que está acontecendo, mas de jeito nenhum Ele nos abandonou. E se Ele não nos abandonou, de jeito nenhum nós vamos abandoná-lo. Se há convicção de que Ele não nos abandona, nós também não vamos abandoná-lo. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: portanto, não percam a confiança de vocês, pois ela tem grande recompensa. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você, se você está enfrentando uma crise na sua fé. Eu só vim te dizer: não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Diga comigo: grande recompensa. Gente, eu não sei como vai ser aquele dia final, quando eu e você atravessarmos os portais da glória. Mas eu vivo a minha vida em função desse dia. A frase que eu mais espero é ouvir da boca de Nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E eu fico imaginando, se o dia que eu atravessar o portal da glória e estiver para o lado de dentro, se eu não vou olhar para trás com desdém. Eu não sei como vai ser, mas eu fico imaginando essas coisas. Eu me imagino do lado de cá: yes! Eu acho que inevitavelmente eu vou acabar resmungando um: valeu a pena. Valeu a pena. Então a Bíblia está dizendo: não perca a confiança. Se a confiança não pudesse ser perdida, não haveria uma exortação dessa. Então Deus quer que eu e você possamos cuidar a ponto de não comprometê-lo. Mas Ele diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Deixa eu te definir como eu decidi viver o entendimento bíblico de perseverança. Eu traduzi ele na minha cabeça como teimosia. Um conceito fácil de entender, porque desde criança, meus pais, meus irmãos, depois de crescido, minha mulher, todo mundo diz que eu sou teimoso. Eu decidi ser teimoso. Eu não volto atrás. Eu não desisto dele. Eu vou continuar. Eu não vou perder a confiança. O texto diz: porque ainda dentro de pouco tempo, e agora vem a citação do livro de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Diga: eu não sou dos que retrocedem. Fala: eu sou da fé. Aleluia. Se a visão que eu e você tivemos de Deus é de alguém acima de qualquer suspeita, a ponto de não nos abandonar, consequentemente nós vamos olhar para Ele da mesma forma. Então eu não tenho motivos para deixá-lo. Porque aqueles meus amigos acreditavam que Deus iria chutá-los. Eles chutaram primeiro. Porque eu acreditava que Ele não iria me chutar. Eu decidi, em momento nenhum, chutá-lo. Isso vai fazer toda a diferença na maneira como nós decidimos andar e caminhar com Deus. Mas voltando na frase que eu falei antes: Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Deus não está dizendo que se a gente for infiel não haverá consequência. Mas está dizendo que Ele permanece independente da gente. Quando nós erramos, nós abortamos processos. Nós vimos que Deus não se agradou daquele povo no deserto, razão pela qual eles não entraram na terra prometida. Então não é que não há perdas. Mas em qualquer momento, quando essa pessoa que por infidelidade própria, por falta de confiança, está abortando as coisas, se volta para o Senhor, o Deus que permanece fiel diz: da minha parte continua, como estava antes, você fazer bobagem. E aí nós temos uma declaração de Deus em Jeremias 29, que para mim é importantíssima para nós terminarmos. No momento onde eles viviam o ápice, o clímax, o apogeu da apostasia, esses caras começaram a dizer, no livro de Ezequiel nós vemos isso: acabou-se
a nossa sorte. Lascou tudo por nosso lado. Não tem mais jeito. É nessa hora que eles começam a chegar a esse ponto que Deus protesta e diz: ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Deus está dizendo: por que é que você acha que você é que sabe o que eu penso? Deus está dizendo: quem sabe o que eu penso sou eu. Então deixa eu dizer, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E diz: são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outras palavras, está dizendo: mesmo agora, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem da minha parte, eu continuo sendo o que começou e que vai terminar a boa obra. Então ele está dizendo: mesmo se você fez bobagem pelo meio do caminho, mas se arrepender e voltar para mim, Deus está dizendo: eu não vou descartar você, o processo será retomado, nós vamos continuar. Quem está entendendo, diga amém. Um texto que me chama muita atenção na Bíblia desde que eu era adolescente é quando Elias é levado aos céus num redemoinho. Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas chegam para ele e diz: deixa a gente procurar o corpo do homem de Deus, pode ser que Deus o tenha lançado num monte ou num vale. Eles olham para ele e dizem: vocês estão malucos, gente, esqueça isso, deixa isso para lá. Mas eles ficam insistindo tanto, apertam tanto, que Eliseu diz para eles: vão. A Bíblia diz 50 homens fazem uma busca de 3 dias, incessante. Eles voltam para Eliseu e dizem: não achamos. Eliseu olha para eles e faz o papel da mulher no casamento. Eu não disse? A maioria dos casados sabe que quando não ouve o conselho da esposa, a probabilidade de terminar com ela dizendo: eu falei, eu te disse, é enorme. A minha às vezes nem fala, ela só me olha. E quando ela me olha, eu ouço, dentro da minha cabeça: eu te disse. O que é que eu vejo nessa história? Eliseu está dizendo: gente, não faz sentido. Depois de Deus ter tirado seu servo de uma forma apoteótica como fez, descartá-lo no meio do caminho não combina com o caráter de Deus. Porque aquele que começa termina o que começa. Ele não é o Deus de interromper processos. Ele nos permite interromper por decisão própria, mas se dispõe a retomar sempre que consertamos da parte dele. Ele não vai interromper. Então eu gostaria de convidá-lo a voltar a olhar para Deus, se é que em algum momento você foi tentado a não agir dessa forma, como aquele que está acima de qualquer suspeita, como aquele que é fiel, como aquele que começou e vai terminar aquilo que começou. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um efeito psicológico, a turma pensa: o pregador não está descontrolado, não vai atrasar o almoço. O que a gente não fala é quanto tempo vai ficar de pé depois, né? Eu gostaria que nós pudéssemos orar juntos. Eu vou repetir mais uma vez: eu não vim te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Deus sabe a possibilidade de termos uma fé frágil. É por isso que Ele nos exorta a não perder a confiança. É por isso que Ele nos exorta a olhar para exemplos como esse. E numa manhã como essa, o propósito de Deus não é te apontar o dedo e dizer: ei, fezinha sem vergonha sua, não. Ele está dizendo: eu zelo tanto por você, eu zelo tanto pelo processo que eu iniciei, que eu quero garantir que a gente não perca, não comprometa isso. É como se Deus estivesse tentando dizer: você é tão importante para mim, que eu não posso assistir sua fé ficar abalada e não tentar salvar você desse processo. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Então as pessoas podem falhar, podem não cumprir a jornada, pode não terminar, ainda pode se perder no processo. Mas essa não é, nunca foi e nunca será a vontade de Deus. É por isso que Ele insiste conosco. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Eu creio que nessa manhã, mais do que um discurso, mais do que informação, Deus quer acender a chama da fé no seu coração. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Se essa convicção estiver acesa dentro de mim e dentro de você, nós nos tornamos imparáveis, indesistíveis. Pai, muito obrigado pela Tua boa palavra, porque ela não molda apenas a forma de pensarmos,
A Escritura diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E eu oro pela ativação da fé. Eu oro pela renovação da medida de fé no coração dos meus irmãos e irmãs nessa manhã. Espírito Santo, sopra o teu fôlego de vida sobre nós. Eu oro de uma forma especial por aqueles que têm vivido, ó Deus, dificuldades, que têm tirado muitas vezes os olhos deles do seu caráter. Isso tem pressionado a acreditar que o Senhor está tentando sabotá-los. Eu oro que esse sofisma, que esse engano caia por terra, em nome de Jesus. Que a revelação do caráter fiel do Senhor cresça e amplie dentro de cada um de nós. De maneira que nós possamos viver o pleno cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós, da totalidade do seu propósito. Queremos a semelhança de Paulo lá na frente dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, sustentando com alegria que fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Abre os nossos olhos. Eu oro nesta manhã, mesmo por aqueles que estão com uma fé firme e forte, que ela se fortaleça ainda mais. Que nenhum de nós perca a confiança. Estenda a tua mão e toca-nos. Para aqueles, ó Deus, que estão debaixo do peso das lutas, do desgaste das batalhas externas e internas, eu oro pelo bálsamo celestial hoje. Eu oro pelo teu sopro de vida, reacendendo a chama da fé no coração deles. Oramos que possamos sair desse lugar não apenas motivados, mas possamos ser incendiados pela fé, que é liberada pela palavra e ação do teu Espírito. E que seja dito de nós: eles não perderam a sua confiança. Eles entenderam que ela tem uma grande recompensa. Talvez haja aqueles, ó Deus, onde o coração não apenas se abateu, adoeceu, se feriu. E nós clamamos por cura e restauração sobrenatural nesta manhã. Em nome de Jesus. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, enquanto os músicos ministram a canção conforme Deus lhes dirigir. Vou pedir que a princípio você não comece ainda cantando, comece orando. Só depois de fazer isso você pode se unir a eles. Mas fale com Deus, exponha-se ao Senhor. Se deixe ser tocado pela presença de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Mesmo você que acompanha a transmissão, eu creio que o Espírito de Deus vai te envolver e te visitar aí onde você está. Se exponha a Ele nesse momento, em nome de Jesus.